Opa! Aqui é o Júlio César do canal Tudo sobre Gestão de Frotas. E nesse vídeo eu vou falar sobre invasão de privacidade. Será que instalar um rastreador no carro é uma invasão de privacidade ou não? Eu vou contar uma história bem rápida aqui, tá? Pesquisando na internet, várias jurisprudências que eu andei lendo sobre o assunto, existia um caso que o funcionário foi demitido da empresa porque o gestor, verificou que ele estava usando o veículo de forma errada, para fins particulares, etc. Não precisa entrar em detalhe aqui. E aí o que aconteceu? Esse colaborador saiu da empresa e acionou a empresa na justiça por invasão de privacidade. Ele alegou o seguinte, que ele não sabia, que o veículo era monitorado e que ele fazia sim algumas coisas particulares e que em nenhum momento a empresa disse para ele ou registrou isso em algum lugar que isso era realmente proibido. O que aconteceu? O juiz não só determinou uma multa, como determinou que ele fosse readmitido pela empresa. Então, olha só o problema que pode acontecer se você não tiver uma política de frota bem escrita, assinada pelo colaborador, e se ele não for informado, se ele não tiver ciência que aquele veículo é rastreado. Eu vou apresentar você a uma Lei 310. Na verdade é um artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu não gosto de ler, mas eu fiz uma colinha aqui para transmitir o que está escrito de verdade aqui nessa lei, tá? Artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. Ou ainda, a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. 2 pontos. Penas. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Falando português claro, se acontecer alguma coisa com o veículo da sua empresa, sendo um condutor, um funcionário qualquer que esteja dirigindo, o responsável é você. Então, não é invasão de privacidade, colocar um rastreador no veículo que é seu. E é importante que ele seja monitorado, para que você possa se defender. Falando dessa questão de defesa, eu vou deixar no link aqui um vídeo que eu fiz sobre política de frota, tá? Então, tudo começa com a política de frota, onde você precisa colocar as regras do jogo lá, tudo que pode e o que não pode com esse veículo. Um ponto muito importante que você precisa se preocupar, se atentar a instalar um rastreador e colocar um colaborador para dirigir, é que ele precisa estar ciente que aquele veículo tem rastreamento, que aquele veículo é monitorado. E como que você faz isso? Na política de frota que eu acabei de falar. Então, não esquece desse detalhe, isso é extremamente importante. Outro item muito comum que eu pego aqui é verificar a seguinte situação. A empresa tem 10 veículos e ela, por algum motivo, decide colocar em 5 veículos no sistema de monitoramento. E aí ela tem 30 condutores lá que são habilitados para utilizar o veículo da empresa, de forma pool. Então ele chega lá no parque, pega o primeiro veículo que vem na frente e usa. Com o passar do tempo, os colaboradores, eles, pelo fato de eles serem obrigados a informar, obrigados a saber, aliás, que o veículo é monitorado, o que eles começaram a fazer? Eles começam a escolher os veículos que não são monitorados. E isso vira um problema, a nível de gestão. Começa a ficar os carros lá que são monitorados, os que não são, começam a ter mais uso. E isso, além de acontecer um problema de gestão, pode acontecer um outro problema judicial, jurídico, que é novamente a questão da invasão de privacidade. Por que um veículo é monitorado e o outro não? Vai ficar difícil explicar isso perante um juiz, entendeu? Porque o colaborador, com má fé, depois que ele for demitido, ele pode alegar que ele não sabia, que aquele veículo não era monitorado, e de repente ele usou o veículo para ir para o motel no horário do almoço. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não é nenhum caso verídico que eu saiba. Então, ou você tem todos os veículos sem nenhum monitoramento, e aí seja o que Deus quiser, ou todos os veículos precisam ser monitorados, para não existir diferença de categoria, diferença de análise e preferência de uso
na hora dos seus condutores escolherem os veículos para dirigir, tá bom? Então esse é o último detalhe e muito importante. Bom, se você gostou, se foi útil de alguma forma, curte aí o vídeo, que é importante para nós, e se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.